Olá, cursista. Continuando aqui o nosso curso, nós hoje trabalharemos com variáveis aleatórias. Vale a pena dizer que nós temos dois tipos de variáveis, aleatórias, discretas, contínuas. Então, nesse curso, a gente vai entender um pouco mais sobre a descrição e a continuidade do sistema. A gente tem aqui o seguinte, o conceito básico é que uma variável aleatória ela é um estudo de um evento específico para acontecer, onde esse evento, naturalmente, ele tem que pertencer ao meu espaço amostral. Ou seja, ele tem que fazer parte para que a gente calcule. Se ele não fizer parte, a gente vai dar sempre aquela resposta genérica que é a probabilidade de um evento acontecer é zero. Por quê? Porque ele não faz parte dos espaços amostral das possibilidades dentro do evento. Imagine que eu estou analisando, por exemplo, um parafuso, e eu quero saber a probabilidade de um prego ter, digamos, 3 voltas, 3 círculos de um parafuso. Isso não faz parte do parafuso. Então, prego é prego, parafuso é parafuso. Então, se eu estou analisando parafusos, então, naturalmente, ele já tem que ter aquela condição de ter aquele rosqueamento. O prego, naturalmente, ele é reto, porque se ele tiver rosqueamento, ele deixa de ser prego e ele vai ser um parafuso. Tá certo? Então, a gente tem que definir bem isso, deixar bem claro o que a gente está analisando, porque senão vai dizer sempre probabilidade igual a zero. Tá? O que acontece é que estudar probabilidades nem sempre é uma coisa simples. Tá? Na maioria das vezes, a gente precisa de registros anteriores para se estudar, para se entender o sistema atual. Geralmente as probabilidades a gente usa para modelar futuro, fazer previsões ou especular o que pode acontecer dentro de um determinado intervalo de tempo, um intervalo numérico, um intervalo de área, se for o caso. Tá? Imagine que a NASA traz um foguete para o planeta Terra, mas ela nem sempre sabe onde é que esse ônibus espacial ou esse objeto que está vindo do espaço vai cair. Então ele sempre trabalha com um intervalo e ele vai sempre trabalhar com informações anteriores para poder prever o que vai acontecer hoje. Ou prever não, vamos mudar esse termo. Diminuir as chances de erros. Tá? Nós temos uma padronização sobre a condição matemática de se expressar através de funções as probabilidades. Então, eu tenho o seguinte, traduzindo aqui essa função inversa, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se existe um evento, onde esse evento ele faz parte do seu espaço amostral, ou ele obedece à condição de fazer parte do seu espaço amostral, então esse evento aqui, entrando dentro de uma função de probabilidade, que a gente poderia chamar de x, ou f de x, ou g de x, como vocês queiram. Geralmente a gente vai chamar pela letra maiúscula de p, tá? Então, essa função aqui x entra esse evento, obviamente ele obedece ao espaço amostral, e ele vai gerar como resultado um valor dentro do intervalo i. O que é esse intervalo i para a gente? Ele poderia ser qualquer coisa dentro da matemática, mas como a gente está trabalhando com estatística aqui, esse intervalo i vai ser o intervalo de resultados que vai conter isso aqui, ó, o mínimo 0 e o máximo 1. Ou, em outras palavras, isso aqui vai ter uma probabilidade variando de 0 a 100%. Quando o evento W entra na função x, ou g, ou p, como vocês queiram, ele vai sempre gerar um resultado i. E esse resultado i ele vai estar lá inserido no intervalo de 0 a 1. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de um dado a gente sortear o número 2? Tá? Então, se a gente quer um x igual a 2, a gente sabe que essa resposta aqui vai ser 1/6. Eu poderia mudar isso aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, a probabilidade da face ser par, por exemplo. Tá? Então isso aqui seria 1/2. Por quê? Porque eu tenho 3 faces pares, 3 faces ímpares. Então o resultado disso é 3/6. Tá? Então esse resultado aqui, i, ele vai ter um reflexo variando de 0 a 1. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o reflexo com o conjunto par. A gente está querendo analisar o conjunto par.
Lembre, se eu estou querendo analisar o conjunto par, então eu tenho um par de um lado dentro do conjunto e eu tenho um ímpar do outro. Tá? Então esse é o meu universo. Tá aqui, ó. O conjunto par é um evento que pertence ao espaço amostral? Sim. Então se ele é um evento que pertence ao espaço amostral, quando eu colocar ele aqui dentro desse evento que eu desejo, ele vai me gerar uma resposta que seria um meio. Tá certo? Vamos lá. Como eu já tinha feito no slide anterior, o que é cada coisa dessa aqui? Ó? Isso aqui é uma função padrão da estatística. Isso aqui é a função que eu vou trabalhar. Ela pode ser qualquer tipo de função de probabilidade. Eu vou chamar ela por um nome genérico chamado de P. Tá? Esse aqui é o nível de probabilidade, o reflexo lá daquele intervalo I. Tá? Isso aqui é o valor em estudo, o que eu estou buscando como resposta. Isso aqui é a condição que eu vou analisar dentro do evento. Tá? E o P ele vai sempre ser alguma resposta entre 0 e 1. Então é uma coisa muito simples. Eu posso ter vários tipos de situações aqui nesse tipo X pertence a A. Então eu poderia fazer a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de X ser maior do que A? Qual a probabilidade de X ser menor do que A? Então, qual a probabilidade de X ser igual a A? Então, eu tenho uma série de perguntas matemáticas aqui na forma de função que eu poderia responder. E tudo isso aqui vai gerar uma probabilidade P1, P2, Pzinho, né, 2, P3 e assim sucessivamente, tá? Certo? E quais são os tipos de P's que podem existir, tá? Dentro das variáveis aleatórias? Nós temos o seguinte, nós temos o grande grupo discretas e nós temos o grande grupo contínuos, tá? E depois eu explico o que é cada um desses camaradas aqui. Mas basicamente é isso. O meu P ele pode assumir que é uma Bernoulli, eu posso analisar ele na forma binomial, na forma geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, Poisson. Se ele for contínuo, pode ser uniforme, exponencial, normal, que quadrática, T de student, F de Snellicott. Então existem várias funções que a gente trabalha dentro da estatística, dentro de cada número. E essas funções aqui, para elas entrarem, para elas serem utilizadas, a gente tem que estudar cada condição, cada situação, cada evento que eu quero. Por exemplo, se eu estou trabalhando com TVs e eu estou dentro de uma sequência, produzir a primeira TV, depois produzir a segunda TV, a terceira TV, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e aí eu tenho uma série de TVs aqui. Eu quero saber, por exemplo, qual é a probabilidade da quinta TV, nessa sequência aqui de 5 TVs produzidas, ela apresentar um defeito dentro de uma série que eu estou trabalhando. Então a primeira TV teve sucesso, sucesso, sucesso e sucesso. Ou seja, funcionaram perfeitamente essas 4 primeiras. Qual a probabilidade que a quinta TV ela dê defeito? Então se eu estou analisando isso aqui vai recair em uma distribuição geométrica, que é o primeiro sucesso que eu vou ter dentro de determinado fracasso. Ah, professor, mas por que você está falando em sucesso? Porque é um fracasso. Por que encontrar uma TV defeituosa, no meu caso, seria sucesso? Porque é o que eu estou desejando. O que eu desejo pode ser ruim. Então, eu desejo, por exemplo, numa série de N objetos produzidos por uma fábrica, esses N objetos, no último objeto encontrar um objeto defeituoso. Então, esse aqui pode ser o meu sucesso. Então, quantas vezes aconteceu o meu fracasso? N menos uma vezes. Então, o fracasso ele aconteceu até aqui, nesse ponto. Então, todas essas condições, elas todas essas funções, essas distribuições estatísticas, elas vão obedecer condições específicas. Se você está jogando na Mega Sena, com certeza você precisa de uma distribuição hipergeométrica para saber a probabilidade de você ganhar. Então, se você está analisando eventos no tempo, você precisa de uma distribuição de Poisson. Então, por exemplo, nesta indústria nós temos um acidente para cada mês. Alguém já deve ter visto aí nas placas que tem lá. Isso aqui é uma taxa de Poisson. Essa taxa de Poisson, ela vai refletir ao longo do que eu quero dentro de um mês. E se eu quisesse, por exemplo, qual a probabilidade de nós encontrarmos 2 acidentes para o mesmo mês?
Então isso aqui tem uma probabilidade? Tem, lógico. Pode ser que tenha um mês que a gente tenha 2 acidentes dentro dessa indústria. Ela pode ser uma indústria grande, com 5.000 funcionários envolvidos, 5.000 colaboradores, e de repente a gente pode ter 2 acidentes em um mês. Então essa probabilidade é mais rara? É. E o que seria mais raro também? A gente poderia analisar o seguinte, qual a probabilidade de acontecer 3 acidentes no período de um mês? Com certeza essa probabilidade aqui, ó, de 3 acidentes, ela é bem menor do que 2 acidentes por mesmo período. Então, existe, para cada situação dentro da estatística, existe uma distribuição discreta ou contínua a ser aplicada. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, a gente vai entrar aqui, ó, nessa questão de como identificar a distribuição discreta e como identificar a distribuição contínua, que é o nosso próximo vídeo, tá certo? Até lá e